Apresentação: Júlio Nascimento. 11h06. Grande abraço para você ligado na CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes. Hoje, quinta-feira, 28 de novembro de 2024. Vamos juntos até meio-dia, atualizando e trazendo todas as informações do time do seu coração. 9 jogos fecharam a quinta rodada da Champions ontem à tarde. O Liverpool derrotou o Real Madrid por 2-0, com gols do argentino McAllister e também do holandês Gakpo. Porém, o que chamou a atenção foi o pênalti perdido por Mbappé. O francês foi muito criticado pela imprensa espanhola e, segundo Antônio Lupi, o talento de Mbappé foi roubado por Yuri Alberto. E agora o destaque do Guarani. Chegando com as primeiras do Bravo Bugre, Antônio Lupi. Tudo bem, Júlio? Uma ótima quinta-feira para você e também para todos que acompanham o CBN Esportes. O Guarani tem pressa para definir o nome do novo treinador que vai comandar o Alviverde na temporada 2025. Alguns nomes que estavam na lista dificilmente devem assumir o comando técnico. Acredito que Bergantin pode ser aí o novo treinador. Uma reunião entre as partes, representantes do treinador e dirigentes do Guarani, deve acontecer entre hoje e amanhã para, quem sabe, chegar a um acordo para que Bergantin seja o novo técnico do Guarani. E o começo irregular da temporada do Minnesota Timberwolves fez o seu principal jogador explodir contra o próprio time. Após a derrota para o Sacramento Kings na quarta-feira, Anthony Edwards chamou o time de mole e criticou a mentalidade da equipe. Os Lobos somam 8 vitórias e 10 derrotas na NBA. Contra os Kings, o time chegou a liderar por 12 pontos, faltando 7 minutos para o fim do jogo, mas permitiu a virada e perdeu por 115-104. Já informações sobre o futebol paulista, inclusive projetando uma rodada que pode ser decisiva no Campeonato Brasileiro. Corinthians entra em campo no sábado, fora de casa, contra o Criciúma, e em caso de vitória, pode chegar até a 7ª colocação. São Paulo vai a Porto Alegre enfrentar a equipe do Grêmio também no domingo. Na Copa Libertadores, Buenos Aires começa a viver o ambiente da final da competição. As delegações de Botafogo e Atlético Mineiro já estão na capital argentina e começam a se preparar para a decisão. Cariocas e mineiros se enfrentam sábado, às 5 da tarde, no Gigante Monumental de Núñez. E o destaque da Ponte Preta aqui no CBN Esportes, Antônio Lupi. Que também já está pensando na temporada 2025, só que a definição dos atletas que ficam e dos atletas que vão embora do estádio Moisés Lucarelli só deve ser oficializada a partir da próxima semana, após a reunião entre o técnico Alberto Valentim, João Brigatti, coordenador de futebol, e outros membros da diretoria. Só que é o seguinte: muitos jogadores da Ponte que foram rebaixados para a Série C têm contrato para o ano que vem. Ou seja, a engenharia financeira e a criatividade dos responsáveis pelo futebol devem entrar em ação para que a Ponte tenha um time diferente do que aconteceu em 2024. Futebol feminino, o Brasil venceu a Austrália por 3-1 no Lang Park em Brisbane hoje de manhã, com 2 gols de Amanda Gutierrez e a Jo deram a vitória para o Brasil, enquanto a Ford fez para a equipe da casa no amistoso. As equipes voltam a se enfrentar em mais um amistoso nesse domingo, às 5h45 da matina, né? Nossa, é muito cedo. Não, mas dá para acordar, domingão, tranquilidade total no front. Tá bom. E agora o destaque de Fábio Scheibe. Grande abraço para você, seja muito bem-vindo, Fábio. Muito bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvinte CBN. Destaque o Brasileirão. Ontem teve jogo da 35ª rodada, jogo isolado, e o Cruzeiro ficou no empate com o Grêmio 1-1 no Mineirão. Com o resultado, a Raposa segue na 7ª colocação na fase de classificação à Libertadores da América com 48 pontos. Já o Grêmio segue ameaçado de rebaixamento, é o 14º, tem 41 pontos, 3 a mais que o Criciúma, primeiro time na zona de rebaixamento.
Obrigado, Fábio Scheib. Agora o destaque de Carlão de Freitas aqui no CBN Esportes. Bom dia para você, Carlos. Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Você citou aí, né, o ambiente já em Buenos Aires, o ambiente brasileiro, o ambiente carioca, o ambiente mineiro. Mas não sei, ontem na resenha com alguns atleticanos, inclusive o nosso menino Arthur aqui do G1, atleticano de 4 costados, tô sentindo um desânimo. Também, tá louco. Tô sentindo um desânimo por parte do torcedor atleticano, mas é um jogo só. A gente entende que o Botafogo vive um grande momento, o Botafogo joga realmente um futebol mais bonito, talvez o mais bonito das Américas, mas o Galo é forte, o Galo é vingador, como diz a letra do hino, e conta com estrelas de primeira grandeza, como o Hulk, como o Paulinho. Não vejo sentido neste desânimo do torcedor atleticano. 11h11, são estes os destaques aqui do CBN Esportes. Você pode participar através do nosso WhatsApp 991869070. 991869070, o WhatsApp fica à sua disposição. Estamos no ar com trabalhos técnicos de Valmir Bortoleta, a coordenação de stream é com Daniel França. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h12. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Trânsito. 11h14, Thaís Azevedo está chegando aqui no CBN Esportes. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio, Lupe, e para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, quem segue pela Avenida Júlio Prestes tem lentidão nos dois sentidos na chegada ali ao Balão do Bela Vista. Outro ponto carregado é a Avenida Orozimbo Maia, que tem lentidão pela pista da direita da Rua Maria Monteiro até a Avenida Brasil e pela pista da esquerda na chegada à Rua Sacramento. A Senador Saraiva tem trânsito fluindo bem pelas duas pistas. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. Thaís Azevedo volta na programação da CBN agora às 11h15. Black Friday TIM. Chegaram os últimos dias para você aproveitar as melhores ofertas de tecnologia do mercado. Não perca! Bom dia para você. Amanhã, tarde para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. Estúdio CBN.
As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. (11h16). Estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Antônio Lupo sempre afrontando nos estúdios aqui, né? Impressionante. Passa aí pra mim o WhatsApp, por favor, Antônio Lupo. Deixa eu atender aqui os ouvintes pelo nosso WhatsApp, 998869070. Tá chegando a hora da final da Libertadores. Em domingo, São Paulo vai ajudar o Grêmio ainda mais se o Botafogo for campeão da Libertadores. Rogério Paulete, Sorocaba, todos os dias ligados em vocês. Mais participações aqui. Bom dia, amigos do CBN Esportes. É só o Botafogo não botafogar contra o Internacional que vai levar o título. Abraço, JP de Moraes. Tá falando sobre o Campeonato Brasileiro, né? Eu acho que o Botafogo vai jogar pelo empate aí, sim, né? Pelo menos. Claro, buscar a vitória, mas eu acho que o Botafogo não vai enxergar o empate como um resultado ruim, porque aí ele leva para a última rodada com a vantagem de 1 ponto pro Palmeiras. Na reta final, né? É. Contra o Internacional, porque também é uma Candidato. Final, né? Exemplo do que balado, foi contra cara. o Palmeiras. O Inter vive um grande momento, vitórias atrás de vitórias, um time muito bem encaixado. E talvez o empate pode ser aí uma arma do Botafogo, porque aí decide em casa, né? Contra o São Paulo. E o São Paulo desinteressado e com o rival, né? Na briga, né? Então a gente sabe o que pode acontecer nesta última rodada. Eu não sei se vocês sabem dessa informação, eu também não sabia, mas eu fiquei sabendo quando cheguei hoje aqui no Complexo, porque eu tive que abordar esse assunto do Bom Dia Cidade. Apenas 2 vezes na era dos pontos corridos, 2003, né, se não me engano, foi Cruzeiro foi quando começou. Sim. Na era dos pontos corridos com 20 clubes, perdão, deixa eu corrigir a informação. Com 20 clubes, era 24. Apenas 2 vezes um time conseguiu assumir o topo da tabela faltando 2 jogos para terminar a competição. Em 2009, Flamengo. Ano triste pro torcedor do Palmeiras, que liderou de ponta a ponta, mas aí no segundo turno, né? Perdeu força. O Flamengo acabou assumindo a vaga do São Paulo, que era o líder, faltando 2 rodadas para terminar a competição. E o Flamengo ficou com o título. Em 2020, o Internacional era o líder, faltando 2 jogos para terminar o Brasileirão. E novamente o Flamengo ficou com a taça. Então, é um fato difícil, mas não é impossível para o palmeirense acreditar ainda na conquista do título brasileiro. Eu acho que o campeonato... Eu acho que o futuro... Oi, perdão, Carlão. Eu acho que o futuro do campeonato passa muito pela próxima rodada, né? 36ª que foi aberta já com o jogo do Palmeiras e Botafogo, que o Internacional pega um Flamengo sem mais o que fazer no campeonato, desmotivado já o Flamengo, dando férias para alguns jogadores. Se o Internacional ganhar esse jogo, chega grandão contra o Botafogo, pensando em título ainda. Se vencer o Botafogo, ficaria a 2 pontos do próprio Botafogo. Então, passa muito pelo domingo esse jogo entre Internacional e Flamengo. É um cenário plausível, né? Porque o Inter tá jogando muita bola. O que corrobora nesse pensamento do Fabião e para o Internacional é a ressaca. Independente do que acontecer lá na Argentina, o Botafogo vai estar de ressaca. Porque se perder, a falta de confiança, os velhos fantasmas, e se vencer, a festa vai ser maluca no Rio de Janeiro. Ou seja, de qualquer maneira, o Botafogo vai chegar meio que cansadão e com o foco desviado, com o foco atrapalhado para este jogo contra o Inter. Quem diria, hein? O Internacional chegando muito vivo aí na reta final do Brasileirão. E aí, só uma perguntinha para vocês. Se for para a última rodada, o Palmeiras pega o Fluminense e o Botafogo pega o São Paulo. Será que o São Paulo vai fazer força para ganhar do Botafogo? Eu acho que não faz força, Lupe, mas é aquela coisa. Porque o Fluminense tá ameaçado de rebaixamento. Mas vai com um time bem, sabe? Aquele preguiça, bem modificado. Não é aquela coisa, vai entregar. Cara, eu não imagino, sinceramente, eu posso dar uma de inocente e tal, mas não imagino numa preleção, entendeu? O Zubeldia, gente, o Palmeiras tá aí brigando pelo título e a gente enfrenta o Botafogo.
vamos tirar o pezinho um pouquinho e tal, mas isso de jeito nenhum, não consigo imaginar no vestiário uma resenha dessa. Agora, um time reserva, um time alternativo, um time C, aí sim. Porque ele Aí usa a sim. justificativa de que vamos já dá olhar o férias elenco pros pro ano que caras, vem, né? O Flamengo já deu férias para 4 atletas Quem que são vão disputar eles? é tudo Tá. Carlinhos, é tudo do elenco, os jogadores O periféricos. Lohan, né? O Lohan também, que vai jogar o Carioca do ano que vem. Isso. Exatamente. Dias tá mandando aqui o nome dele, né? Lembra? Grande Emerson Dias. O Botafogo está com uma mão na taça. Aí que mora o perigo. Cleiton é quem escreve. Boa música também. É, boa. O Botafogo vai ser campeão de tudo. O Ed Pepe tá mandando aqui. Ed Pepe, né? Tá mandando aqui no nosso WhatsApp. Bom dia, galera. Rodrigo Pulpo de Campinas. Se o Botafogo for campeão da Libertadores e do Brasileiro, quantas vagas abrem para os times brasileiros da Libertadores no ano que vem? Por Na enquanto, verdade, só estamos em uma, G7, né? Mais uma só. Só mais Seria uma. G9. Não, seria G9. Não, G9 não dá. Não, pô. não dá não. O Cruzeiro não foi campeão da G8, Sul-Americana. né, então. G8. Mesmo assim, hein? G8, Meu Deus do céu. G todos. Só que aí você vai lá embaixo, até que É, lutou Corinthians, dá contra pro o Corinthians rebaixamento, vai pegar uma Sul-Americana, vai lá, porque aí, consequentemente abre uma pra Mas outra, Sul-Americana. dá pro Corinthians pegar e, ô Julião... Liberta? Não, então, isso que eu tô falando, dá pro Corinthians pegar e nesta luta sim. pela vaga, eu acho que é um dos mais fortes, porque, ó, o Cruzeiro vem numa decadência, 48 A pontos. tabela do Corinthians é muito boa. A tabela, o Corinthians é o Criciúma e fecha... com o Bahia em Com o casa. Grêmio. Não, Deixa eu ver é aqui. Bahia, Bahia e Criciúma, Grêmio fora. Bahia e o Grêmio fora. Isso. Mas destas equipes que estão brigando, ó, Cruzeiro, Bahia e Corinthians tem apresentado o melhor futebol, né? Tem jogado muito. Exatamente. E os outros dois, mal, né? Porque assim, o Corinthians, ele, querendo ou não, hoje ele tá numa fase melhor do que o do Criciúma, né? O Criciúma caiu muito de produção, tá na zona de rebaixamento. Então, mesmo fora de casa, o fator visitante acaba sendo anulado pela diferença de momento dos times. Beleza. Corinthians e Bahia estão no mesmo campeonato. Um é oitavo, o outro nono, ambos com 47. Só que aí entra o fator Itaquera. Neoquímica. Jogando em casa, na Neoquímica Arena. Aí E precisa Grêmio e vencer. Corinthians. E aí o jogo equilibrado é com o Grêmio, a saber em quais condições chega o Grêmio na última rodada. Se livre do rebaixamento, ou se estiver brigando, aí entra aquela coisa do revenge game, né? Da vingança. Leu meus 2007, pensamentos. Mas Então, eu acho que o Corinthians, Júlio, ele chega na existe última um- rodada necessariamente precisando vencer para chegar em Copa Libertadores, né? E aí coincide qual a necessidade do Grêmio, mas o Corinthians ele vai ao sul do país na 38ª rodada com a necessidade da vitória. É isso. Então, são as 3 últimas rodadas do Campeonato Ô, Brasileiro. Julião, Emocionantes. posso mandar aqui um fraternal abraço? Lá vem a Mas pergunta. é que eu demorei. Sábado, e vocês foram testemunhas aí através das minhas redes sociais, eu retornei ao futebol, retornei ao esporte bretão. Machucou, né? E eu estive no Valiense, aliás, mandar um abraço pro pessoal lá, com o pessoal do VV, a galera do VV lá, o condomínio no Suíça Park, e ganhamos por 4-0. Opa! E a zaga foi formada, Fora os ameaças. eu e meu cunhado, Buiu, parecia Barbosa Quanto e vocês ganharam? Bustos. Vocês ganharam de quanto? Barbosa Não, e Adriel. Vocês ganharam de quanto? 4-0. Mas vocês jogaram com quem? Contra o time do Valiense. Aí eu vou mandar um abraço pro Fernando, pro Rafa e pro Batata e pro Júnior, que é São Paulino também. Eles Mas são foi um do bom Valiense ou não? É? Eles são do Valiense? É, o Júnior é nosso. Então fez entendi gol, por que inclusive. vocês ganharam. Mas, cara, sensacional a galera lá, uma recepção maravilhosa e legal. O retorno de Carlão ao futebol, isso foi histórico, né? Sim, e temporário, né? Porque ele já não... Aí concordo também. É isso. Bom, eu esqueci o que eu ia falar. Quebrei você, Júlio Nascimento. Grande Carlão de Freitas, jogando muito futebol. Falta só ir pro nosso futebol de quinta-feira. Mas né? tá em Fábio projeto, Scheibe- tá em projeto. Fábio Scheibe também tá devendo, né? Disse que ia aparecer. Ele quer ver chuteira se- nova. Vamos marcar. Vamos marcar. Vamos Toda marcar, quinta-feira, 8 horas, bicho. Não tem essa, vamos marcar. Quinta-feira é mais complicado. A gente sabe. esse- muito É, corrido, né? quinta, a noite paulistana é Terrível. aprazível. Solto ainda, né? Fala, grande Gustavo. Gustavo Cereazinho, estamos devendo ainda, hein, Gustavo, a visita. Eu vou parar de prometer porque tá difícil cumprir. O André tá dizendo aqui que o Atlético vai surpreender e o quanto que aquele jogo no Independência pode influenciar no emocional dos jogadores do Galo. Foi aquela confusão, né, Sim. envolvendo o Hulk. Mas, ô Júlio, você viu uma campanha da Adidas? Não. Você não viu? Não Mas eu acho que não tem ligação Espero que nenhuma, não né? tenha. Eu também acho que não tem. Mas senão fica chato, né? a teoria da Mas o que conspiração... aconteceu?
Eles são patrocinados pela Adidas, né? Tanto Eles o Hulk quanto o Luiz Luiz Henrique. Henrique e o Hulk. E eles receberam a mesma chuteira para usar na final da Libertadores. E aí fizeram chuteira uma muito campanha. bonita, inclusive, né? E eles foram os garotos da propaganda, entendeu? Dessa nova chuteira que a Adidas acabou lançando. E aí já começou na internet. A teoria da conspiração. Falando que aquilo foi toda uma jogada de Mas marketing. acho que não também. Eu também não acredito posso que não. Não dá pra acreditar. Aliás, nisso. só um detalhe em relação à final. Carlão de Freitas critica muito, e eu concordo com ele, essa questão da final única. Mas assim, cara, o pior é que a Conmebol, ela sai como a correta nessa história, porque a gente viu na Sul-Americana lotado lá no Paraguai, né? Lotado. E a Globo traz agora a informação que mais de 65 mil ingressos já foram vendidos. Claro, o Monumental de Nunes, depois da reforma, cabe muita gente. Nem sei quantos torcedores, mas são... 84. É, muita gente. E eles esperam 70 mil pessoas na final da Libertadores. E olha que não tem nenhum time argentino, hein? São 2 times brasileiros. Mas o pessoal, tanto do Atlético quanto do Botafogo, eles vão invadir. Até porque, né? Do Botafogo ele pode ver um fato inédito na história do clube, que é a conquista da Libertadores. Já o torcedor do Galo pode ver aí, depois de algum tempo, mais uma vez o título da competição. Ô Júlio, meu amigo Lupe, Fábio Scheib, ouvinte CBN. Cara, eu tô observando também a participação do ouvinte e muita gente falando em surpresa do Atlético vencer. Cara, sinceramente, o Botafogo tá jogando bem, tá jogando muito, mas eu não consigo, até disse no meu destaque, eu não vejo o Atlético chegar como um franco atirador, como uma zebra. Eu acho um jogo muito igual, equilibrado. O Atlético conta com raposas felpudas da bola, um time experiente, jogador de seleção, jogador multicampeão, contra um Botafogo que realmente joga mais bonito, tem até uma possibilidade maior de vitória, mas é muito equilíbrio, é um jogo só. Não consigo encarar o Atlético Mineiro nessa decisão como um franco atirador, como uma zebra, não. Se tiver torcedor do Galo ouvindo, eu fico bravo com você, hein, Carlão? Raposa não, pô. Não, é uma gíria, raposas felpudas da bola. Não, mas você tem que tomar cuidado. Você tem que tomar cuidado. Nessa o Fábio Scheib, ele não tá sendo rigoroso. Então eu peço vou dar razão ao Fábio Scheib nessa aí. Aliás, não só desculpas, mas boa sorte ao meu amigo Daniel Aciol. Hoje eu tô igual o Maguila, né? A gente tá... Já está deu, rumando a Buenos Aires na torcida hora, galoucura. Chega uma hora Ô, Júlio. Pois não, manda um abraço aí pra alguém também, Fábio Scheib. Não quero mandar um abraço não. Dei destaque esse empate do Cruzeiro e Grêmio. E mais uma vez o Renato Gaúcho tá cavando o espaço dele fora do Grêmio, né? Gente, ontem ameaçou jornalistas. Ameaçou jornalistas, falou que não vai dar mais entrevista, falou que... Não, o fato dele não dar mais entrevistas é o mais tranquilo, né? O resto Fábio, foi pesado. Ô, Fábio, você sabe que ele, assim, o Renato, a imprensa, eu adoro a imprensa gaúcha no sentido dela ser ácida, porque eu acho que a imprensa ela tem que ser assim. Mas eu sei que tem os veículos mais sérios, Rádio Gaúcha, Guaíba, Bandeirantes, são veículos tradicionais lá da imprensa gaúcha, e eu não tô falando desses daí, não. Mas eu sei que existe também alguns jornalistas /torcedores, por conta desses novos veículos que estão emergindo, né? Comentei isso hoje de manhã, mas pode terminar. Muitos desses jornalistas /torcedores levam pro lado pessoal. E aí, é complicado pro Renato também. Só que ele perde a razão, completamente a razão, quando ele fala assim, os torcedores sabem onde vocês moram. Ou nós sabemos onde vocês moram. Onde seus filhos estudam. Onde seus filhos estudam. Cara, isso sai o Renato na condição dele, como ídolo do Grêmio, ídolo do futebol gaúcho e técnico de futebol profissional, ele não pode dar uma declaração dessa que ele deu, cara. Aí perde a linha, Renato. Então, assim, respeito demais o Renato, sei que ele é uma figura emblemática, mas ele mandou muito mal nessa entrevista coletiva. E só antes do Carlão, a gente tava comentando justamente isso, mas eu peguei uma pergunta que foi feita pro Diniz na entrevista coletiva depois do empate com o Grêmio. Eu respeito todas as pessoas que estão colocando as opiniões, que tem canal de YouTube, que todas as pessoas, companheiros de imprensa, mas assim, acho que depois da pandemia 2020, 2021 pra cá, o crescimento desses canais no YouTube, de torcedores, cara, é uma coisa absurda que a gente vê. Em acesso, eles são formadores de opinião. Grandes clubes ainda, né? Mas, cara, eles fazem perguntas, assim, a gente quando vai fazer uma pergunta, eu entendo a raiva do torcedor, só que a gente precisa também ter um respeito com quem tá do outro lado. Mas em alguns momentos eu acho que não há esse respeito.
Eu não sei, Lupe, se em grandes clubes... Já vamos? Já vamos? Eu não sei se em grandes clubes, o Julião também, que já viveu o dia a dia de clube, mas se caberia uma separação. Não sei se é legal ou não, mas uma sugestão. Esses blogs, né, esses canais, não sei se colocar separado, não sei, pode ser uma ideia, mas eu tô com... Tem veículos seríssimos, mas tem muita gente que vai lá de bandeira e camisa de torcida para fazer pergunta, aí realmente acaba complicando. Muito bem, 11 horas e 31 minutos, voltamos já. CBN Esportes Campinas. Bom dia pra você. Amanhã CBN. Pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz Que conecta você A sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. a rádio que toca notícia na nossa região. Top de 5 segundos. Repórter CBN. Quinta-feira, 28 de novembro de 2024. A nova regra proposta para o salário mínimo pode ser de 110 bilhões de reais de pensões e aposentadorias até 2030. A medida representa 1/3 do ajuste total. O governo propõe limitar o ritmo de crescimento do mínimo nos próximos anos. A iniciativa reduzirá o valor pago em aposentadorias, pensões e benefícios como o BPC. Em 2025, a projeção é de que o valor do mínimo mantenha o avanço, que deve ficar, no entanto, R$ 6 menor por causa do formato proposto pelo Planalto. O pacote divulgado oficialmente hoje pela área econômica ainda será enviado ao Congresso e precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado para virar lei. A Petrobras assinou um acordo com a empresa dinamarquesa European Energy para instalar uma fábrica de e-metanol em escala comercial no Brasil. O empreendimento ficará em Pernambuco. Segundo a estatal, a iniciativa está alinhada ao plano estratégico da empresa de reduzir emissões e ampliar a oferta de produtos sustentáveis. O e-metanol é uma solução de baixo carbono que pode ser usada como combustível ou em processos industriais. O governo israelense apresentou um recurso contra o mandado de prisão ao primeiro-ministro do país, Benjamin Netanyahu, expedido pelo Tribunal Penal Internacional na semana passada. Segundo o ministro de Relações Exteriores de Israel, não existe justificativa para a sentença. O premier foi condenado por crimes de guerra. Mais de 120 países são signatários da corte, incluindo o Brasil. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. No receio. Alexa, tocar CBN Campinas. Você está ouvindo a rádio que toca notícia. Olá, muito bom dia para você, bem-vindo ao Manhã CBN. Então, as informações para saber como fica o tempo hoje e também aí para a semana toda. Confira todas as notícias essenciais para o seu dia antes de sair de casa. Agora também na Alexa. CBN Campinas.
A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h36, estamos de volta aqui com o CBN Esportes. Estamos de volta aqui com o noticiário dos times de Campinas. Até porque se vive a expectativa das primeiras movimentações de Guarani e Ponte Preta. A Ponte já começou, né? Já tem 2 reforços aí para 2025, mais o técnico. O Guarani ainda sem reforços. A Ponte ainda não oficializou, né, Júlio, as contratações, né? Mas já passaram pelo Moisés Lucarelli, realizaram exames. Os clubes estão fazendo isso, né? Jogadores que já estão... Frescura, né? Não, mas eu acho que o Rodrigo Souza, eu acho que termina o contrato agora no dia 30, né? Até o dia 30, hoje é dia 28, até o dia 30 dificilmente os clubes vão anunciar, porque a maioria dos contratos, eles terminam no último dia de novembro. Aí a Ponte deve anunciar o Arthur e também o Rodrigo Souza. O Arthur, lateral esquerdo, o Rodrigo Souza, o volante que veio do São Bernardo. O Valentim já estava sem vínculo, então já apresentou, já anunciou e vida que segue feliz. Como diria o outro técnico que passou pela Ponte, o Hélio dos Anjos. Então, a partir do dia 30, eu acho que a gente já vai ter notícias mais concretas. Até porque a Ponte também deve oficializar a partir da semana que vem, com o fim do contrato de alguns atletas, a saída desses jogadores, né, que não interessam por uma renovação. Mas o problema da Ponte é que são muitos jogadores que, como disse o João Brigatti na entrevista, eles ficaram muito queimados por conta desse rebaixamento, mas que tem contrato para o ano que vem. Sérgio Rafael, o próprio Matheus Silva, o Elvis, quem mais que a gente pode pegar de exemplo? Enfim, são jogadores que têm contrato para 2025, mas tem alguns que não estão no planejamento. Luiz Felipe, até 2028, tem contrato com a Ponte Preta. Então, assim, essa reformulação, essa coisa mais concreta, oficial, acho que a partir da semana que vem a gente já vai ter uma situação um pouco mais clara em relação ao futuro da Macaca. Já tem o Alberto Valentim, já tem o coordenador de futebol, que é o João Brigatti, já tem jogadores contratados e acredito que a partir da semana que vem a gente já vai ter informações dos que ficam, dos que vão embora, dos que vão rescindir, dos que devem ser emprestados, porque a Ponte tem um problema um pouquinho maior em relação a isso. Se você for pegar como exemplo o próprio Guarani, daqui a pouco a gente fala do Bugre, mas são vários, a maioria dos jogadores com contrato até o fim da Série B, até o fim de novembro. E aí já não tem mais essa questão de pagar multa rescisória, de ter que achar um clube para emprestar. Então a Ponte precisa se virar nesse quesito aí para abrir espaço para novos jogadores, porque a gente sabe que tem uma limitação de inscritos para Campeonato Paulista, e se ter um elenco muito inchado, aí fica complicado, Nascimento. Pois é, né, Carlão? Eu queria um pouquinho da tua análise sobre essa preparação, né, dos times de Campinas para a próxima temporada, né? A Ponte já com o Valentim e o Bergantim caminhando para o Guarani também. Olha, Júlio, com relação à Ponte, é claro que a queda ela foi muito traumática por tudo que ela pode acontecer, tudo que este rebaixamento pode gerar no futuro da Ponte, né? A Ponte, mesmo disputando uma Série A1 de Paulista e uma Série B de Campeonato Brasileiro, ela convivia, né, e ainda convive com muitos problemas financeiros, né? Então imagine uma Série C. E para piorar, né, o 2025 é um ano político, e a gente sabe que a Ponte de uns anos para cá não tem encontrado paz, né? E isso culpa de todos os envolvidos, seja o pessoal de agora, da situação, seja o pessoal da oposição, né? E quem fica ferido nesta história é a entidade, quem fica ferido é o torcedor, porque tudo isso fica em segundo plano. Todos querem o poder, né? E a camisa, que é o que mais vale, está sendo rebaixada, está cumprindo papéis terríveis nos campeonatos. Agora, a preparação ela começou de uma maneira, não vou dizer antecipada, né, mas foi rápida. E isso a gente tem que ponderar, tem que enaltecer, né? Embora eu não concorde com a presença do Brigatti, não só com relação à Ponte, mas para ele, eu acho que o Brigatti tem
uma condição de estar num outro patamar e se livrar dessa coisa de Ponte Preta, mas já está lá, né? Então é com ele que vai ser o negócio. Mas já anunciou o Brigatti, né, mãos à obra, já anunciou o treinador, que também houve um certo questionamento, mas eu acho que a Ponte ela precisava dar uma oxigenada. A chegada do Alberto, eu creio que vai ser bom para a Ponte, para o próprio Alberto, né, esse recomeço, que foi a palavra-chave usada pelo Brigatti no dia da apresentação. Os torcedores eles vão ter que acostumar que os nomes para o ano que vem serão nomes deste porte, até são nomes qualificados, como o Arthur, que deixou uma boa impressão aqui na Ponte, o Rodrigo Souza, que apesar dos 37 anos, mas é um jogador que, quando veio a Campinas defender o São Bernardo, jogou muito bem, isso até ano passado, por exemplo. Então eu tô gostando sim. Não vou levantar para bater palma, né? Mas é um começo importante. Pelo menos essa turma da Ponte, né? O próprio João Brigatti disse que a Ponte precisa mudar, né? Então, partindo deste princípio, entendendo que a Ponte realmente ela precisa de uma mudança radical em vários aspectos, já é um sinal positivo. E a gente espera que isso seja seguido à risca em 2025. O Guarani ele ainda não tem o técnico definido, né? Mas até a matéria que foi assinada pelo Júlio dá a entender que o Bergantin, Vinícius Bergantin, ex-Ituano, Inter de Limeira, passou também por Santo André. Ele ganhou força nos últimos dias. Ele está trabalhando no Flamengo, na comissão técnica, e ele tem o desejo de voltar ao cargo de treinador. Inclusive, ele tem aí uma vontade de treinar o Guarani. Tem aí um trunfo, né, que é o Fumagalli, né, que trabalha com ele e que pode fazer aí essa ponte entre clube e o profissional, porque aqueles outros nomes que a gente comentou, você pega o Daniel Paulista, a informação é que ele deve assumir o Novo Horizontino, porque o Eduardo Batista não deve dar continuidade. Aí você pega o Barroca, que é um cara que tem mercado de Série B. Esses outros profissionais, o que era do Red Bull, lá me fugiu o nome dele, Maurício Barbieri. Souza. O Barbieri também. O Maurício Souza, ele se encaixa, porque não sabe o que vai acontecer com os profissionais do Sub-23 do Bragantino, que foi campeão brasileiro de aspirantes na última semana. O Barbieri. O Barbieri, ele tem mercado. Não. Então, assim, tudo indica que com a chegada, se der certo essa questão do Bragantino, salário, o projeto apresentado, eu acho que ele deve ser o novo profissional do Bugre, tem experiência em Paulistão, e foi ele que montou praticamente esse elenco da Ferroviária, que subiu com o Júnior Rocha, porque ele aceita a proposta do Flamengo, mas deixa ali uma equipe já estruturada da Ferroviária. Eu vou evitar dizer que uma contratação é melhor que a outra, porque recentemente eu fiz isso e foi o oposto. Como assim? Não lembro agora de treinador? Se eu citei que... Não lembro quem era o nome exato agora, mas comparando, né, Guarani e Ponte, um técnico deu mais certo do que o outro, foi o oposto do palpite. É porque eu acho que no papel, pro projeto Série C com o Campeonato Paulista, o nome do Bragantino faz muito sentido. Sim. Pro que o Guarani tá pretendendo, porque os últimos trabalhos do Bragantino foram sólidos. Isso não significa necessariamente que se ele fechar com o Guarani, que ainda não é algo certo, ele vai ter o mesmo sucesso do que ele teve, por exemplo, ele estruturou a Ferroviária que subiu na Série C. A Ferroviária que subiu com o Júnior Rocha era basicamente o time montado pelo Vinícius. Ele fez temporadas no Ituano sólidas. Né, o Ituano aí, por exemplo, sem o Vinícius, foi rebaixado esse ano. Eu acho que são duas contratações, Júlio. E o Valentim tem essa necessidade de recomeço dele. E é até parecida. É um risco-recompensa, né? É claro que o Alberto Valentim, ele busca o recomeço em virtude dos resultados ruins que teve com o Ituano e em outras equipes também. Agora, o Vinícius Bergantin não deixa de ser um recomeço também, né? Porque ele abre mão até da carreira de treinador, talvez momentaneamente, para assumir um desafio no Flamengo, né? Poxa, é Flamengo, era o técnico Tite, é muito aprendizado, realmente, é uma bagagem imensa você passar um ano no Flamengo, né, sob a batuta do técnico Tite, convivendo com as estrelas. É claro que é uma bagagem super importante para a carreira de treinador. Eu tenho certeza que o Vinícius vai levar isso para a sequência da trajetória dele. Mas não deixa de ser um recomeço, né? É claro que é um recomeço um pouco mais tranquilo, né? Porque o Alberto ele precisa provar com relação a resultados. O Vinícius nem tanto. O Vinícius ele estava numa outra carreira, numa outra função.
Então não deixa de ser um recomeço e um bom nome, né? Por tudo isso que o Júlio diz, pelos bons resultados, pelas boas equipes que ele montou com o Ituano, onde teve uma boa trajetória, teve uma boa sequência também, e na Ferroviária, que mesmo ele não tendo terminado o projeto dele, mas um projeto que foi encabeçado por ele. Então, cara, sinceramente, eu acho que esta preparação, este início, embrionário é bem verdade, mas este início de preparação com estes nomes, ainda falta, né, confirmar o Vinícius, mas são 2 bons nomes, e a gente espera, claro, que na prática dê o resultado. E aí, Fábio Scheibe, quero ouvi-lo, inclusive você acompanhou de perto também o trabalho do Bragantino, se você entende como um bom nome para o Guarani, né? Exatamente, eu falei até na terça-feira, eu acho, é um cara muito bem quisto em Itu, fez um bom trabalho também, tem respeito de todos, principalmente do torcedor, da diretoria também, levou o Ituano sempre brigando na parte de cima, quando não era Série C, estava na Série B também, quando subiu da Série B, no Paulista sempre fazendo boas campanhas, mas eu estou muito curioso justamente para ver se, eu gosto muito dessa época de dezembro, janeiro, contratações, especulações, quero ver como vão ser feitas as reformulações, tanto na Ponte quanto no Guarani. O Guarani também especula, como o Lupe falou, especulou Maurício Barbieri, na Maurício Barbieri, que a Portuguesa também queria, né? A Portuguesa via de virar SAF agora, acertou com o técnico do América, né? O Cauã de Almeida. Barbieri acho que é um pouco acima disso. Eu apostaria justamente no Bergantin, por isso, pela vontade dele, pela necessidade dele voltar ao mercado também, e por esse namoro já antigo, ele sempre quis treinar o Guarani sempre quis também, conhece o interior paulista, mas o problema da Ponte Guarani é não fazer do Campeonato Paulista um laboratório para a Série C, porque a gente sabe que o Campeonato Paulista é tiro curto, times de expressão até no cenário nacional, né, os times paulistas indo muito bem, então essa reformulação tem que ser feita pensando também num bom paulistão, porque caso esses times não encaixem, a situação pode complicar no Paulista também, que são apenas 12 rodadas, né, Julião? Estou muito curioso para saber isso. Bem lembrado, Fábio. Tô com você mas nessa. É muito perigoso. Vai ser esse Campeonato Paulista para as 2 equipes vai ser muito perigoso, porque eu acho que deve ser o campeonato mais qualificado dos últimos anos, em razão do posicionamento das equipes, né? Porque, mais uma vez, Série A nós teremos os 4 grandes, né? Mirassol, que é Série A, talvez Bragantino, 6. Ou o Bragantino na Série A ou na Série B é uma força, né? Ou seja, 6 clubes que estão num patamar acima. Aí você pega a Ferroviária é Série A2, né? Mas aí você tem o Botafogo, que é a Série B. Aí você tem os tradicionais, né? Tem a Portuguesa. No caso do Guarani, você tem a Ponte Preta. Né? Ituano. O Ituano tá na Série A2. O Ituano Série A2. Ou seja, é um campeonato fortíssimo. Agora, tem esse problema chamado Série C, que vai ser desafiador. Você tem um álibi para negociar com atletas e com profissionais, que é o Campeonato Paulista, só que ao mesmo tempo você tem Série C. Como que elaborar um contrato? Então aí que vai a criatividade dos dirigentes aqui de Campinas. E como o Fábio disse, não pode dar vacilo no Paulista. É entrar pensando, infelizmente, nesses 12 pontos, né, que é um número mágico, mas já vislumbrando a Série C. E o jogador ou os representantes, eles sabem que os estaduais, eles são a grande vitrine, principalmente no Campeonato Paulista. E aí você contrata um jogador que tem mercado de Série B, mas aceita vir. Vamos fazer um contrato de um ano, eu vou ficar. Só que aí coloca aquela cláusula assim, ó. Em caso de proposta... Quando estava na Série B, a cláusula era a seguinte. Em caso de proposta da Série A ou do exterior, o clube entende que é necessário a liberação imediata do atleta. Aí, para disputar a Série C, essa cláusula vai estar assim, ó. Em caso de proposta da Série A, Série B e clubes do exterior, o clube é obrigado a liberar o atleta para um novo time. Então, assim, além disso, tem que tomar todo esse tipo de cuidado, porque às vezes você contrata um cara que vem sem mercado nenhum. Aí chega no Campeonato Paulista, ele faz 12 jogos, 12 gols. E aí? E aí? O cara tem contrato de um ano, só que a cláusula tá lá. O que o clube faz? É difícil. E, cara, infelizmente, não é nem pessimista, mas sendo realista, os 2 clubes vão montar 2 times. E não vai ter jeito. E vamos dar um recado, assim, porque 2 na times, Série B, eu digo time pro Paulista e um time pra Série C. Quando anunciar uma contratação, o cara foi destaque da Série A2.
pelo Juventus da Moca. Aí já não serve. Calma. Vai ser esse tipo de contratação. Não espere, o cara fez 10 gols na Série A ano passado, mas não vai ser utilizado. Não vem. Serão contratados jogadores de mercados periféricos. Que eu acho que um outro nome será um nome de impacto. Mas eu também acho até que pela verba vai depender muito da criatividade também. Até pela verba do Campeonato Paulista, né? Aí que vai a criatividade. Mais uma vez, essa é a palavra-chave do momento. Mas se a diretoria tiver a possibilidade de fazer um caixa com relação à verba do Campeonato Paulista para canalizar para a Série C, eu acho que 1 ou 2 jogadores nível Série B mais até, não sei, de repente pode acontecer. Muito bem, agora são 11h51. Daqui a pouco a gente volta com mais informações de Guarani Ponte aqui no CBN Esportes. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa Hora do Vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Vamos com os resultados da Superliga Masculina. Jogos de ontem, pela 7ª rodada. O Joinville fez 3-0 no Guarulhos, em Joinville. O Praia Clube não tomou conhecimento do Blumenau e, jogando fora de casa, venceu por 3-0. Mesmo resultado do duelo entre Goiás e Minas, jogo que aconteceu em Goiânia, o Minas venceu por 3-0. Hoje nós temos mais 2 jogos. Às 6h30 tem Suzano e SESI. Às 8 da noite, São José contra o Neurologia Ativa de Goiás. E pela Superliga Feminina, hoje às 9h30 da noite, tem o duelo entre Fluminense e Minas. Alexa, tocar CBN Campinas. Você está ouvindo a rádio que toca notícia. Olá, muito bom dia para você, bem-vindo ao Manhã CBN. Então, as informações para saber como fica o tempo hoje e também aí para a semana toda. Confira todas as notícias essenciais para o seu dia antes de sair de casa. Agora também na Alexa. CBN Campinas, a rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Muito bem, estamos de volta aqui com o CBN Esportes. Bom dia, amigos. Uma pergunta para vocês. O que a Ponte tem a oferecer a uma SAF em troca? É o Wagner quem escreve aqui. Vitrine, exposição, tradição, investimento. É uma base também, né? É uma... Cara, o futebol, é uma mina de ouro. E um clube que está na Série A1 do Paulista, tem a força que tem no interior, é sempre interessante.
É Agora isso. tem que ver como que é. Tem que ver também como é que vai ser a abertura. Por exemplo, a gente está acompanhando aí a SAF da Portuguesa. Quantas reuniões já foram feitas? Quantas convocações do Conselho Deliberativo já foram feitas? Acho que desde do começo do mês esse assunto tem sido falado e olha que eles aceleraram o processo. Parece que vai dar certo. Mas é um clube, né? Por enquanto, associativo. Sim. E aí depende de muita gente para aprovar. E aí tem que ver estatuto. Por exemplo, o Guarani. O Guarani tem que fazer uma mudança do estatuto para começar a ouvir as propostas. É uma coisa muito burocrática, mas... E não é a solução, hein? A gente tem acompanhado em vários grandes clubes que a SAF não é a salvação dos clubes. Tem que ser uma coisa organizada e consciente para dar certo. Bom dia, meus amigos. Aqui é o Ademiro de Itu. Eu ainda acredito no meu Palmeiras sendo campeão e que o Atlético vai vencer na Libertadores. Manda um abraço pro Fábio Scheib, mas também para todos aí da CBN Campinas. Bom, o Ademiro odeia o Botafogo, Ademir, né? O Ademir tava cabisbaixo ontem. Encontrei o Ademir, tava cabisbaixo, sempre com a camisa do Palmeiras, mas tava cabisbaixo ontem. Mas estava confiante ainda, uma reviravolta aí nesses 2 últimos jogos. Um grande abraço pro Ademir. O Ademir não gosta do Botafogo, porque, pô, virou uma rivalidade o Galo também, campeão né? da Liberta e o Palmeiras campeão do Brasileiro vai matar os botafoguenses de angústia. Mais mensagens aqui. O Adriano pergunta se tem qual seria o primeiro reforço ou mais encaminhado reforço do Guarani. Cara, boa pergunta, mas por enquanto passa também pela definição do técnico, né, Lu? Acho que o Guarani quer definir aí o novo técnico no mais tardar até o fim de semana, ou no início da próxima semana, justamente para começar essa movimentação. Claro, acredito que o Rodrigo Pastana é um executivo experiente, já deve ter uma conversa ou outra encaminhada, né? Mas aí a chegada do futuro técnico vai dar aí uma direção maior sobre o perfil de contratações. E a gente até acompanha a movimentação dos outros clubes. Cara, o mercado tá agitadíssimo. Clubes já se movimentando, anunciando pré-contrato, jogadores na mira de outros clubes. Um tem interesse, por exemplo, o CRB, ele quer contratar aquele do Paysandu, que fez não é o baixinho, o outro, o cabeludinho, que fez o primeiro Nicolas. gol. Não, Nicolas não fez gol. Ele é argentino. Ah, eu sei qual é. O Borassi. Bom jogador, hein? Bom jogador. O Wesley também vai ficar, será no Paysandu? Acho que o Wesley não. O Wesley Garcia valorizou. Mas ele nem tem contrato. Ele valorizou muito, ele tinha se despedido, né? Pois não, Fábio. Mais ou a menos, hein? Não, eu tava acompanhando nas redes sociais do Botafogo ontem, um Pantera lá de Ribeirão Preto anunciou a saída de 9 jogadores, incluindo o Vitor Andrade, né? Também, destaque, que era do Meu irmão? Também 9 jogadores. Seu brother Seu tá irmão, sem trampo. Pô, Vitão, Natal e tamo aí. Cairia bem, não, cairia bem em Campinas, velho, né? Eu vou conversar com ele. Vou trocar uma ideia. Mas não vamos mexer nesse com meu irmão negócio, não, gêmeo. porque depois aí se não dá certo, aí vai sobrar pra gente aqui. Aí eu vou falar que a culpa é minha. Vai falar que a culpa é sua. O cara fica 30 jogos e não marca um gol. Eu não contrato! Eu não jogo mais! Eu não faço gol! O Fabrício escreve aqui, por que não ficar com o Pegorari? Ele foi tão mal assim no Guarani, na minha avaliação seria um bom goleiro pra Série C. Cara, eu tava pensando, Julião... Pegorari é campeão de Série C então, ano, eu acho que eles trabalharam juntos, Vinícius e Pegorari. Vinícius, João Vitor, Pegorari... Então bateu. São esses 3. João Vitor tem contrato para a próxima temporada. O cenário pode mudar, então, pro Pegorari, de repente. Um jogador que o Guarani bateu um martelo hoje, que não fica, é o Douglas Bacelar. Eu acho que o sistema defensivo do Guarani deve mudar consideravelmente. Aliás, o Salustiano já vai pro São Bernardo. Não foi o Bacelar bem. também vai pro mercado. Também não sei se vai continuar. Vai mudar tudo. É isso. O Heitor, lateral esquerdo, pode ir pra Chape. 4 horas tem Arena. Opa, combinado. Amanhã estamos de volta às 11 horas da manhã com o CBN Esportes. Grande abraço a todos. CBN Esportes Campinas. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio